Bem-vindos ao nosso podcast com mulheres inspiradoras de tecnologia. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Mulheres Inspiradoras de TI. E hoje a gente vai falar sobre como a inovação pode ajudar as mulheres a se destacarem. E eu trouxe uma convidada super especial, que é a Carla Costa. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Carla? Bem, primeiro, exatamente, queria agradecer o convite aqui, né, da CESPRO, de você, Renata do Johnson, né, para participar desse super podcast, né, voltado para lideranças femininas, né, na área de TI. E eu vou falar então um pouquinho, para quem principalmente não me conhece ainda, né, meu nome é Carla Cristina da Costa, eu tenho alguns chapéus, né, então vou falar um pouquinho, né, eu sou CEO, né, da Visionares, que é uma consultoria, treinamentos na área de inovação aberta, combinado com o Design Thinking, e já atendeu grandes empresas tanto da área pública como privada. Também sou professora doutora, né, tenho meu chapéu acadêmico, também eu sou professora doutora na área de design estratégico, né, e inovação. E também tenho meu âmbito, né, das associações que eu faço parte, né? Eu sou conselheira, né, da CRJ na área de transformação digital e inovação. Também sou, aí sim, presidente do Conselho de Inovação, Transformação Digital e Deep Techs da Federação das Câmaras de Comércio Exterior do Brasil. E o outro chapéu também, que eu sou atualmente líder do GT de Inovação da Comissão Estadual de Desenvolvimento do Mar, que pertence à SEDEMAR, né, que pertence à Secretaria de Energia e Economia do Mar do Governo do Estado do Rio. Né? Então, tem esses 3 anos que eu falo que eu sou uma inovação aberta ambulante, né, que é governo, mercado e academia. Né? Então, é isso. Então já vou começar. A primeira pergunta: como é que você consegue conciliar todos esses papéis? Nem me falhe, né? Nós, mulheres, né, que ainda tem o meu lado pessoal, né? Eu sou mãe, tenho uma menina linda, né, de 10 anos e tal. Olha, não é fácil. Por exemplo, até o começo desse ano, né, eu estava também como subsecretária, né, da Ciência e Tecnologia, né, da Prefeitura do Rio, e tinha muitas viagens, né? Então, muitas vezes, para viajar, deixar criança, né, escola, porque que nem hoje, ela está tendo prova, eu fico preocupada que está tendo prova, tem que estudar, tem que vir aqui. Eu acho assim, Renata, a gente, mulher, eu acho que toda mulher é meio super mulher, meio chavão falar isso, mas a gente consegue literalmente se virar nos 30, né? Então eu tento dar o máximo de qualidade possível, né? Tanto para a família, para a criação, né, da minha filha, como para a parte profissional. E eu acho que muitas vezes aí eu trago um ponto interessante. Isso que eu acho que eu estou deixando a desejar, que muitas vezes é focar também na gente, né? Nas nossas necessidades, né? Seja de cuidar da saúde, do corpo. Então isso eu estou tentando resgatar aos poucos agora, né? Porque eu sempre foquei muito em família, parte profissional e tal, mas eu acho que a mulher, até por questões de saúde mental, não pode deixar de reservar um tempinho para ela também, porque isso impacta também diretamente na parte profissional, na parte familiar, e isso eu acho que é uma das coisas que mais, às vezes, nós mulheres que trabalhamos fora, que acumulamos uma série de funções, às vezes deixa a desejar, a gente não consegue ter tempo para a gente. Né? Nessa questão de a gente ter muitos papéis e muitas coisas, como é que você lida? Você tem um time te apoiando? Como é que é assim dentro da sua estrutura hoje de trabalho? De trabalho. Eu tenho colaboradores, né? Então, de acordo com o projeto, né? Eu sou muito sortuda porque eu tenho grandes colaboradores, né? Pessoas que eu posso contar que, de acordo com o projeto, o próprio conselho tem um time, né? Tanto dentro da Federação das Câmaras de Comércio Exterior, como dentro lá da comissão, né? Do GT de Inovação que eu lidero lá na SEDEMAR, na Secretaria de Energia e Economia do Mar. Então, isso são pessoas excepcionais, né? Homens e mulheres, muitas mulheres, porque também fiz questão de privilegiar, sim, lideranças femininas para estar lá junto comigo, né? E a gente troca muito, né? Isso é
fundamental, essa rede de apoio, né? É a rede de apoio que é tanto no âmbito pessoal, mas também no profissional. Então, até falando ainda há pouco, por coincidência com o Jansen, sobre isso, né? Que aqui no Rio de Janeiro, a gente muitas vezes carece dessa. Eu acho que isso aos poucos está mudando, mas dessa ação mais integrada. Muitas vezes a gente fala muito, mas fica só no papel, né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que ir para a ação prática, senão a gente fica só no scratching, né? Sempre falando, vamos fazer um grupo de inovação, vamos fazer o conselho de inovação, vamos fazer não sei o quê, mas tá, e a parte materializada, o produto, o que a gente está entregando de valor, de fato, para a sociedade, para as pessoas, para os cidadãos? Cada vez mais eu me interesso muito, por exemplo, nesse GT de inovação lá da CDMAR, a gente tem a tarefa, e eu estou liderando isso lá, de criar políticas públicas para incentivar a área de inovação, né? Isso é fundamental, porque sem segurança jurídica, sem políticas que, de fato, sustentem várias das nossas ações que a gente quer desenvolver, inclusive para estimular maior diversidade na área de TI, de tecnologia, né, de inovação, a gente depende de ter também as políticas públicas, né? Então, isso é outra coisa que eu cada vez mais estou querendo materializar e contribuir, porque até pela minha experiência dentro do âmbito público, já de anos, eu vejo que se a gente não consegue criar um ambiente favorável para que a inovação possa florescer, para que, de fato, esses discursos não sejam só discursos de inclusão social e diversidade, a gente depende que essas políticas sejam criadas, de fato. Com certeza. Pensando hoje, né, nos múltiplos papéis que você tem o privilégio de estar aí liderando várias cabeças pensantes. Quando você faz inovação, você deve ver muita coisa bacana. Sim. E como é que você consegue hoje filtrar aquilo que vale a pena um esforço para investir e aquilo que, na realidade, é mais do mesmo? Sim, Como é que você consegue fazer esse filtro? Eu acho que, por exemplo, né, até eu acho que a gente indo para o âmbito, né, das startups mesmo, né, enfim, que é bem dentro da minha área de inovação aberta, isso cada vez mais o mercado está cobrando, né? A gente vê que os investidores não está aquela bolha, né, que a gente vivenciou uma época aí de investimento muito mais facilitado. Tem uma série de questões econômicas que estão acontecendo em nível mundial, né? Enfim, de desafios que a gente está enfrentando nos últimos anos, pós-pandemia, né? E tudo mais. Cada vez mais as startups, e aí eu também uso essa barra, tem que mostrar serviço de fato, não pode ser aquela coisa, tem uma boa ideia. Eu falo, gente, boas ideias, está cheio de gente com boas ideias. Quero saber, boa ideia, mas que seja um grande executor de ideias. Eu sempre falo isso. A melhor, e aí também se aplica no universo das startups, dos novos negócios de base tecnológica, né? Não basta você ser um grande idealizador, grande gerador de ideias. Você tem que ser um grande executor e saber se cercar de boas pessoas, que a gente estava falando de time. Isso é fundamental, porque dentro de uma startup, por exemplo, muitas vezes eu, quando estou avaliando numa banca, eu presto muita atenção nisso, na composição da startup. Muitas vezes, todo mundo tem o mesmo skill, a mesma competência. Gente, não adianta. A gente tem que compor um grupo onde uma competência você complemente a outra. Um é bom em marketing, um é voltado, sei lá, para a área de execução de dev, de desenvolvimento, né? O outro em design, o outro no marketing, e por aí vai. Eu vejo, pela minha experiência, que geralmente quando tem essa composição e com a maior grau de diversidade possível, tá? Inclusive questões de etarismo, daqui a pouco posso até falar isso, de composição de pessoas jovens, com pessoas com um pouco mais de idade, de experiência. E isso geralmente é quando dá mais samba, que a gente vê startups mais fortes para fazer grandes entregas de valor e enfrentar o mercado. Então, eu acho que cada vez mais as pessoas têm que perceber isso. Quando vai formar um grupo, até quando participa, né, de um hackathon, de um desafio, né? Eu tenho a experiência de ter desenvolvido alguns ao longo da minha história, né, na SEDAI, coordenado, né, criado, no Centro de Operações do Rio, né, e outros mais, seja quando eu trabalhei no âmbito público ou privado, e eu via que as startups, teve há pouco tempo uma experiência, né,
quando eu coordenei, esse é que eu ia falar de questões de idade e tal, quando eu coordenei o ano passado, era um desafio do Centro de Operações Rio, que a gente fez lá pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, e a temática era games, tá? Aí você vai falar, pô, games, área de Centro de Operações Rio, o que tem a ver? Eles tinham que desenvolver games para a área de resiliência a riscos e prevenção a desastres para o Rio de Janeiro. E era o quê? Game de caráter lúdico, para educar a população, ou então onde a população pudesse ter a experiência simulada de ser tipo gestor do core, como se fosse, como fazer a gestão, né? Tipo Smart City, né? De uma cidade, né? Para entender a complexidade disso, inclusive na prática. É verdade. E aí os grupos, né, que se inscreveram para gerar essas soluções, alguns já haviam formados e outros iam poder ser formados lá durante o desafio. E aí, primeiro, que foi um desafio inovador, porque eu falei assim, poxa, geralmente o pessoal de games, tinha até me falado, Carla, eles não vão querer vir para o presencial. Eu falei, que história é essa? Vamos inovar. Bom, vai ter presencial também, vai ter uma fase online, vai ter presencial, vamos ver se vai dar se vai, né? Se vai ser bacana. Fomos lá e inovamos. Tivemos uma semana presencial dentro do Centro de Operações Rio. Um pessoal ligado à área de games. Foi inovador. No final, aí eles fizeram online, que eles chamam de... Agora me faltou, mas é quando a fase que eles desenvolvem o game mesmo, né? De conceito. Tipo, exatamente, né? Então, eles fizeram a parte de ideação presencial, fizeram pesquisa de campo lá com os técnicos do Centro de Operações Rio, das mais diferentes áreas, né, da área de águas, da área de prevenção a desastres, enfim, né? E até mesmo que viesse com assim, já sei como é que eu vou resolver. Muitos vêm assim, né? Você sabe disso. Eu falei, peraí, mas você valida, você tem que fazer pesquisa de campo, você tem que entrevistar. E vem a minha prática de design thinking, que eu sempre aplico dentro da inovação aberta. Você tem que conversar com quem vai usar. Você, muitas vezes, que está desenvolvendo, sabe. Quem tem que saber como é que vai ser, você identificar a real necessidade é a pessoa que vai usar aquilo ali que você está desenvolvendo, aquele serviço ou produto. E aí eles foram. Muitos até falaram, caramba, Carla, agora até mudei, conversando, eu estava achando que ia por ali, vou por cá e tal. E para você ter uma ideia, aí, enfim, né? Teve toda a semana, foi bacana, eles adoraram, Business Model Canvas, uma série de coisas que eles aplicaram, persona, jornada do usuário, né, e tal. Aí, para no final, aí sim, desenvolver lá o game. Meu Deus, me fugiu o nome do termo que é usado na área de game. De repente, até o final, hoje podcast eu lembro. E aí, pergunta para mim qual foi como é que se fala? O grupo que ganhou. Você acha que era que já vinha formado, que não foi formado no primeiro dia, que era o menos diverso? Eu acho que foi o formado lá. Formado lá e exatamente o quê? O mais diverso. Tinha mulher, tinha homem, tinha meninos, pessoas... E, por exemplo, tinha que é a Melissa, né, que ela é uma grande líder lá da Rocinha, e ela quase no último minuto, ela se inscreveu e quase não ia no dia. Ela até deu um depoimento no evento que eu coordenei semana retrasada lá na Rocinha, chamado Nova Marco Energia Rio, e ela contou essa experiência lá para o pessoal da Rocinha. Falou, gente, foi maravilhosa a experiência. No meu grupo tinha alunos de universidade, e a minha experiência que ela tem também uma startup, né, da área de energia. Eu trouxe para eles, a gente fez um bem bolado lá, e eles é que ganharam o desafio. Tinha tudo para dar errado, mais diverso, que se formou lá e tal. Eles provaram que a diversidade se complementou ali em vários sentidos, em termos de conhecimento, de diferenças de faixa etária, de vivências, e foi a startup que mostrou ali o protótipo, né, que eles mostraram de game, mais forte, maravilhoso, tá? Então, né, por isso que eu queria trazer, tá vendo? Que, né, muitas vezes fala, isso são só discursos, narrativas de diversidade, inclusão social. Tinham pessoas das naves do conhecimento participando junto também. Legal. Tá? Eram jovens e vulnerabilidade social, que foi outra inovação desse desafio que eu trouxe para participar junto com esse grupo de gente universitário, de gente de diversas áreas, e foram eles que ganharam. Então, gente, a gente tem que investir cada vez mais nisso, em inclusão social e diversidade voltado para áreas de tecnologia, ciência e inovação.
Com certeza. E a gente comenta muito aqui no nosso podcast que a gente não está brigando, né, para pegar espaço de homem, nada disso. A questão é mostrar para as empresas o quanto ela pode enriquecer suas equipes com essa complementaridade que os gêneros trazem. Sim, sim. E cabeças diferentes. Você falou de etarismo, né? Hoje a gente vê muito os jovens iniciando e aí dá aqueles conflitos geracionais dentro das empresas, né? E algumas pessoas de mais idade falando, poxa, ainda estou ativo, ainda tenho muito para oferecer, mas a empresa não está me contratando. Então, assim, é o momento de quebrar paradigmas e pensar na diversidade, porque isso vai trazer, com certeza, mais enriquecimento para o projeto, para o serviço que você apresenta. Carla, você é, assim, uma pessoa já com uma bagagem bem grande. Você hoje já exercita, mesmo que você não queira, um papel muito forte como mentora. Como é que é isso hoje dentro da sua agenda, né? Porque você já falou assim, já tem tantos chapéus, você já está se culpando por não ter tempo. Mas como é que é esse papel seu de mentora, com essa bagagem que você tem, dentro desses trabalhos que você executa? Então, Renata, é até engraçado, porque assim, o trabalho da mentoria é muito interessante. E eu posso te dizer assim, que o que eu sou muito hoje em termos de profissionais se deve muito também a essa larga trajetória que eu tenho dentro como mentora, né? Que foi lá quando começou, lá nos primórdios, quando tudo era mato. Eu gosto de brincar, né? Primeiro Hack in Rio, né? Acho que foi em 2017, se não me engano. E eu estava até também falando com o Jansen da pouco, só quando tudo era mato. E assim, aí eu comecei a ter minhas primeiras experiências como mentora lá no Hack in Rio e adorei. E aquilo ali eu falo, gente, para a gente fazer gestão da inovação, que nem eu faço hoje, coordenar, fazer acontecer, você tem que ser chão de fábrica. Você tem que estar lá junto. Isso, lógico, até hoje eu presto mentoria, mas isso também no começo, até por, né, a agenda cada vez mais é difícil. Foi fundamental para entender, para poder prover, por exemplo, a melhor forma de condução de um desafio. Eu tive que ir lá, conversar com as startups, entender como é que era a melhor forma de ajudar elas. Então, eu participei, pra você ter uma ideia, do Shell Iniciativa Jovem como mentor, jurada, como a germinadora do FRJ, Founders Institute, que eu tenho o maior carinho, porque tem sede lá no Vale do Silício e também teve um período de ouro aqui que eles forneciam uma série, né, de programas, né, de mentoria aqui no Rio, São Paulo também, enfim, participei. E a WeWork Labs também, na época que tinha ainda a fábrica de startups. Eu digo assim, né, participei de muita coisa, me joguei. E isso também eu dou de conselho para as pessoas que estão iniciando. Gente, a gente quando está começando a querer adentrar o meio da inovação, da tecnologia, a gente tem que ir para o campo de batalha. A gente tem que se jogar, tem que ir nos eventos, tem que fazer network, tem que conhecer as pessoas, pode ter vergonha. Eu não vou falar com tal pessoa, porque o que ela vai pensar de mim? Não tem essa, gente. O não, como você fala, né? O não já tenho. Isso aí, o máximo que pode acontecer a pessoa, de repente, não te dá papo. Mas, gente, faz parte. Né? Então, e dentro do possível, aí tem dois elementos que eu diria, que é a pessoa que quer trabalhar trabalhar ou ter experiência na área de inovação na ponta do mentor, vai lá, se inscreve, tem os programas, tem o Inovativa também, que é super bacana também, também já fui. Então vai lá e seja, porque é uma experiência. E eu falo assim, a gente lá. E aí o outro que eu ia dizer que é você se participar. Se você é startup, tem uma startup ou deseja um dia abrir uma startup, gente, se inscrevam no máximo possível de desafios possíveis, de hackathons. É experiência. E o que eu ia falar que o mentor, o jurado, a gente está lá para orientar. Mas eu ia falar assim, a gente aprende muito. Se duvidar, a gente aprende mais do que orienta, porque a troca é intensa. É verdade. Né? É igual como professora, que eu considero, né? Eu, como professora, eu falo, gente, eu estou ali dando aula, dando treinamento para a empresa e tal. Gente, sempre eu estou aprendendo muito. Eu sempre levo coisas
para outros treinamentos, para outras salas de aula, a partir do que eu estou ali aprendendo com os alunos. Então, é uma troca rica. Eu acho que, até aí, como defensor do Design Thinking, né, para quem não conhece, é uma metodologia de Stanford totalmente centrada no usuário, no ser humano, né, human-centered. Até tem uma outra frase que eu vou linkar agora que diz que a felicidade só é real quando compartilhada. É verdade. Né? Então, é a mesma coisa, gente, a união faz a força, não é chavão, tá aí um negócio, ou se é chavão, vamos lá, isso procede. A união faz a força. E dentro do espectro da inovação, nos lugares que eu já visitei no Brasil, né? Tem Porto Digital, né? Tem lá no Sul, tem São Paulo, São José dos Campos, que eu sou encantada pelo parque tecnológico de lá, de inovação. Temos aqui no Rio. Gente, só dá certo se a gente se unir, se a gente trocar. É sobre seres humanos. Inovação não é sobre meramente técnica. Você pode aprender a melhor técnica possível, que se você não entender profundamente sobre pessoas e interagir com pessoas, você não vai produzir inovação. Eu digo que inovação só é inovação se tiver significado para quem vai usar, se tiver significado para pessoas. Se só tem significado para você é o professor Pardal. Você é que está lá explodindo a escotal, mas você não olhou o outro, você não viu o outro, né? Tem aquela avatar, né? I see you, né? Você tem que ver as pessoas para produzir coisas que realmente façam sentido e tenham significado e gerem valor para essas pessoas. E geralmente são as coisas mais simples, né? Porque as coisas mais complexas, ela é muitas das vezes para resolver o ego. Verdade. Do CEO da startup, né? Sim. Ele foi lá, estava no momento criativo dele, ele teve uma brilhante ideia, o negócio é muito complexo. É só para ele. Sim. Porque se ele realmente está focando em ter uma startup rentável, ele está pensando numa solução que simplifique a vida do outro. Nessa coisa que você falou do simples, né? Acho que é Leonardo da Vinci que tem uma frase que diz, né, que a simplicidade é o último grau de sofisticação. É isso, é sobre isso, né? Que às vezes quando eu vou orientar, né, seja aluno ou mentor, fazer mentoria de startup, eu falo muito isso, gente. E dentro do design a gente tem muitas frases, né? Menos é mais. E é isso, é sobre isso. Muitas vezes não é aquela coisa. Meu Deus, cheio de coisas e não sei o quê, raios saindo, né, cheio de elementos que vai, de fato, atender a real necessidade do ser humano, do público-alvo que você tem para atender. Geralmente é aquela coisa mais simples, ou você enxergar, inclusive, né? Você começa como um negócio lá gigante, com Frankenstein, mas espera aí, gente. Vamos fazer um MVP, né? Exatamente, vai recortando, torna simples, testa com o usuário, né? No Design Thinking a gente usa muito isso desde o início, por isso que eu gosto tanto, né? Porque o usuário, ele cocria desde o início, de forma colaborativa. Economiza dinheiro, que hoje em dia, né, cada vez mais é música para os ouvidos das pessoas. Quem tem aquele dinheiro para ficar desperdiçando, só vou testar lá no final. Aí, quer dizer, aí já teve todo um ciclo de desenvolvimento do produto para só testar lá no final, quer dizer, já gastou não sei quantos dólares, reais. Não, gente, você pode economizar se você bota o usuário no centro de tudo desde o início. Sim. A chance de dar errado não minimiza pra caramba dessa forma? Me parece meio óbvio. Então, eu acho que cada vez mais os modelos também que as startups adotam, que os novos negócios adotam, tem que ter esse tipo de percepção. Parar com que nem você falou, com esse ego. Eu sei como tem que ser. Então, você não sabe nada. É verdade. Quem vai usar e coloca o cara logo lá no começo de tudo, né? Então é meio por aí. A minha filosofia de vida, eu falei, a minha filosofia de vida e também de trabalho, adotar esse tipo de metodologia.
E eu imagino que dentro desses exercícios, assim, muitos insights vão sair que vão gerar até outras soluções, né? Verdade, Porque verdade. você ouvindo a pessoa, você estava com viés, daqui a pouco você ouve esses insights, daqui a pouco você descobre que você tem aí mais um produto na mão, Verdade, né? verdade, verdade. Eu sou fã da metodologia também por causa disso. Métodos ativos, metodologias ativas que se falam, né, também. Muito bom. E aí, eu queria fazer mais uma pergunta para você. A gente sabe que muitas das vezes existe um caminho, muitas das vezes longo, né? Nem toda startup assim faz sucesso de um dia para o outro, né? Sim. Muitas das vezes o processo é longo. O design thinking ele veio exatamente para tentar reduzir esse também. tempo até que uma startup consiga realmente se tornar rentável, aquela coisa toda. Como é que a gente pode aconselhar quem está pensando, né, que está assistindo a gente, está pensando aí de participar e criar a sua startup, tem uma ideia de um produto, ela tem que saber que esse tempo demora. Qual conselho que você dá para manter o entusiasmo e a paixão pela ideia dela? Aí como ter essa metodologia? A gente fala assim, que a gente também tem que evitar se apaixonar pela ideia, muitas vezes. Porque tem um outro lado, né, da questão, né? Que muitas vezes você vai lá, você testa com o usuário, valida, seja lá o que for, ainda se mostra sendo a melhor solução. E aí você tem que ter a capacidade, que às vezes é difícil para o ser humano, né? Vamos lá fazer uma meditação, uma busca de iluminação, né? Que é o desapego, né? É que você é muito difícil. É o pivô, né? É o pivô. Exatamente, né? Aí simplesmente que você vai ter que fazer, so sorry, pivotar, abrir mão, porque de repente você testou tudo, fez, né, alterações, feedbacks, mas aquilo ainda não está entendendo da melhor forma possível. Então você vai ter que ter a capacidade de abrir mão, desapegar e pivotar e começar às vezes tudo de novo dentro do processo. Agora, vamos dizer que testou e tal, as barreiras são muitas, né, Renata? Porque não é fácil empreender de forma geral, não é fácil. É para os fortes. Né? Então, você tem que ter muita paixão. Eu sempre falo assim, até quando dou aula, eu falo, gente, se vocês estão aqui, deem os seus 100%. Aqui dá os seus 100%. A gente tem que ter paixão pela vida, pelas coisas que a gente faz. Isso porque isso é essencial. Por quê? Porque naquele dia que você não está bem, que você levou o não de mais uma roda de investidores, que você não conseguiu, né, aquilo que você queria, sofreu ali um revés. Aquilo ali que vai te sustentar é a paixão e a tua rede de apoio também. Agora, até vinculando uma outra coisa que eu acho que é importante falar também sobre startups, que eu acho que primeiro que eu tenho falado muito sobre isso, né? Que tem 2 pontos, né? Que a gente deve cada vez mais investir também, se abrir para esses startups Deep Tech. Né? Meu conselho, acho que é um dos primeiros, se não o primeiro do Brasil voltado para isso, né? Lá na Federação das Câmaras de Comércio Exterior, que é de inovação, transformação digital e deep techs. E a gente tem várias lideranças lá bacanas pensando já sobre isso, né? Firjan, BNDES, Cluster Tecnológico Naval, Escola Superior de Guerra, e tantos outros lá, que está com a gente já, Gol, linhas aéreas. E aí, o que é a união entre academia, né? ICTs também, Instituto de Ciência e Tecnologia, pesquisas de alta monta, né, de alta tecnologia, né, e que podem virar negócio, que se conecta com... Só que precisa de maior investimento. Deep Tech não é da noite para o dia. A gente viu uma BioNTech, uma Deep Tech, né? Era uma Deep Tech, que era o quê? Foi baseado no desenvolvimento da vacina da BioNTech, era uma pesquisa de 25 anos da academia. Eu falo assim, gente, que não precisa a gente estar com risco de vida para se mexer, para estimular o desenvolvimento de uma deep tech. Então, cada vez, né? E aí daí eu falo, inovação, gente, é uma coisa muito séria. Inovação muda vidas, inovação salva vidas. A gente viu isso com a pandemia, né? Então não é brincadeira. E a maior parte dessas startups
que tem essa coisa de impacto muito grande em nível social, em nível cultural, né, de ser divisor de águas, são as Deep Tech, nas mais diferentes áreas, seja na área de saúde, na área de engenharia, na área de advocacia, enfim, nas mais variadas áreas. A área de indústria naval, também muito importante, economia do mar. Muitas são o quê? A gente precisa estimular, criar um ambiente propício para ver cada vez mais esse link entre academias e CTs, as pesquisas que muitas vezes ficam lá e não ganham a luz para virar um negócio, né? Isso é uma questão. E a segunda, que eu acho importantíssimo, quando se trata de startups, e aí também está um link direto até com o nosso próprio podcast, que tem a ver também com mulheres, né? Aliás, muito a ver com mulheres, é que a gente estimule cada vez mais a diversidade e a inclusão social na prática dentro das startups. Porque, gente, se a gente for pensar bem, grande parte, né, lógico que melhorou muito, mas ainda grande parte das startups ainda são compostas por homens. Isso é um dado. E também a maior parte são por pessoas não em vulnerabilidade social. Ainda é uma mínima parte. Geralmente são as pessoas que estudaram nas melhores faculdades, nas melhores escolas, que conseguem abrir uma startup. Se a gente for transitar, né, pelos eventos da vida, do nosso ecossistema de inovação, a gente sabe disso. Né? Aí eu falei, mas tem aquele projeto X, no Itamar. Gente, pingando, né? Exatamente, é um pingo no oceano, gente. Tem que parar com isso, tem que ser commodity. Políticas públicas que eu estava falando. Então, eu até tenho um projeto, né, que é da criação de um núcleo que opere perto das comunidades, né, do Rio de Janeiro, exatamente para capacitar jovens em vulnerabilidade social e mulheres para que elas possam lá lutar de igual para igual para ter sua startup. Por que muitas vezes as pessoas em vulnerabilidade social só podem empreender em certas áreas? Por que elas podem empreender em ciência e tecnologia como qualquer outra pessoa? Né? Ciência, tecnologia e inovação. Né? Que nada mais é isso, né? Startup é um empreendimento de ciência, tecnologia e inovação, mas que a gente vê ainda muito pouca gente em vulnerabilidade social e mulheres podendo empreender. Então, gente, isso é uma coisa que eu falo, que se você não fizer por propósito, como eu, você faça porque é fundamental a gente incluir cada vez mais as pessoas digitalmente mesmo, de gerar emprego e que elas também possam abrir seus próprios negócios na área. A gente está indo para... Agora já não é mais coisa do Jetsons, do Razor Runner e tudo mais, gente, do Minority Report, que eu adoro esse filme também, né? Beijo, se não viram ainda. A gente está indo para uma outra revolução, né? A gente teve a revolução com a internet, a gente passou por isso, né? O mundo analógico, o mundo digital. A gente está indo uma outra revolução que vai ser ainda de magnitude maior. Está sendo... Não é, gente, isso é muito sério, que já está acontecendo e vai acontecer muito forte para os anos. Vai ser uma grande transformação profissional. Estava lendo algumas pesquisas, né? Tipo assim, tem pesquisador que fala 90 carreiras vão acabar, outro já fala 150 carreiras vão acabar. Logicamente vão ser construídas outras, né? Sim, mas a gente tem que estar atento se a gente quer esse tipo de coisa. A esse tipo de coisa. O que vai acabar, o que vai se transformar, o que vai surgir. E essa questão, né, que eu estava querendo dizer, né, para não me perder, né, da inclusão, que se a gente não fizer por propósito, que a gente faça porque se a gente não incluir de fato, eu falo que vai virar aquele filme Eu Sou a Lenda. Todo mundo falando, né? Porra, lutando por alimento, porque as pessoas não vão ser incluídas, a gente não vai ter capacitado elas de forma a elas gerar, né, conseguirem empregabilidade real em big techs, né, em empregos ligados à área digital, ou abrir sua própria startup. Se vão fazer o quê? Porque esse é fato, vários empregos mais operacionais vão ser extintos. Então, se a gente não incluir agora, não capacitar agora eles a abrir a startup ou adentrar esse meio digital, a gente vai estar criando mais ainda, aumentando a geração dos neném.
nem trabalha, nem estuda. Isso gera o quê? Violência. Aí não adianta depois reclamar, está sendo violento, a gente só fica apagando o incêndio. Vocês estão entendendo? Cada vez mais com essa ascensão da IA, de todas essas novas tecnologias, dentro dessa realidade que vai mudar a vida totalmente das pessoas nos próximos anos, na área de educação, de emprego e tudo mais, se a gente não incluir, fazer inclusão séria, social e diversidade também nessas áreas, a gente não sei o que vai acontecer. É a tragédia anunciada. Então, a gente sabendo disso, gente, vamos investir cada vez mais em inclusão social e diversidade, capacitação para essas camadas da sociedade. Dentro da área digital. Legal, porque dia 28, não sei se você já está sabendo, mas a gente vai fazer o Woman in Energy Tech. Que bacana. Vai ser um painel que vai discutir alguns desses temas. A gente vai mandar o convite. Todo mundo que participou do podcast já está já tô lá. E aí, o que é muito legal, Carla, a gente está conversando sobre isso, é que você trouxe para a gente assim, uma visão bem legal de uma pessoa que está vivendo, acho que 100%, porque como você dá, né? Sim. Você dá 100% mesmo nos seus projetos. E aí eu queria te pedir, assim, como um presente para quem está nos assistindo, um conselho, uma frase, uma dica, para que essa pessoa ela também se sinta inspirada a dar seu 100% aí para a sua área de tecnologia, sua vida profissional. Sim. Vamos lá. Eu acho que foi até uma das coisas que foram levantadas aqui, até na sua pergunta, sobre paixão. Eu acho que a gente, para conseguir alcançar nossos sonhos, não é falácia isso. A gente tem que ter paixão por aquilo que a gente quer. Então, sem isso é a base da vida, isso é a base de todo sonho que a gente quer alcançar. E dentro da área digital, quem quer adentrar a área de inovação, coloque na cabeça que não é uma área qualquer, como foi falado aqui, que a inovação ela tem a capacidade de mudar vidas. A inovação tem a capacidade de salvar vidas. Salvar e mudar vidas. Olha que propósito bacana para quem trabalha com inovação, né? Você startup para a área de saúde, para a área de impacto social. Quantas coisas bacanas a gente não pode gerar, né, de valor para as pessoas a partir da inovação. Então, tendo isso em mente, tenha paixão pela inovação. Coloque isso como meta da tua vida, porque tendo isso, você vai ter a certeza que você vai estar mudando vidas. Valeu, muito obrigada. E para você que está nos assistindo, fique ligado nos próximos episódios do nosso podcast Mulheres Inspiradoras de TI. Foi um prazer imenso ter você conosco. E até a próxima. Obrigada, viu? Então tá. Então, para você que está nos assistindo, muito obrigada por assistir mais um episódio do nosso Mulheres Inspiradoras de TI. Espero que vocês tenham gostado. E se você tiver alguma sugestão, mande para a gente. Obrigada, viu? Até a próxima.